Deus. Eles se humilharam, além de jejuar, eles se humilharam. Que nem o irmão falou, não só apenas jejuaram, não ficaram só sem comer, mas pôs seu rosto no pó da cinza e clamaram por misericórdia. A esse jejum, sim, aonde pode ser propagada a toda a nação, e não vai ser pecado, porque ali haverá arrependimento para que a ira de Deus não derrame sobre aquele local, sobre aquela cidade ou sobre aquele país. E há jejum, aonde aqui, em Mateus 6, no versículo 16, nós vemos muito hoje, no meio evangélico, jejum, a qual ele não aceita por Deus, porque as pessoas hoje, elas pregam jejum a fim de mostrar que ele é homem de Deus e que ele está jejuando. Em campanha, por exemplo, eu vou falar no final, vou falar por quê, porque não foi homem, assim o próprio Deus, ele chegou e me repreendeu. Há uma diferença, eu querer jejuar em prol da minha família, ou eu jejuar em prol de uma campanha. De maneira nenhuma, eu posso demonstrar para as pessoas ou para os ímpios que eu estou jejuando por eles. Se é um propósito que Deus colocar em meu coração, que eu devo jejuar por uma pessoa, aquela pessoa não deve saber. Porque aquela pessoa ela vai ser grata a mim, porque eu jejuei por ela ou por ele. Então, se eu falar com aquela pessoa, automaticamente eu vou ter o galardão onde a Bíblia fala, que vai receber o seu galardão, mas não de Deus, do homem, porque você vai ser aplaudido, você vai ser reconhecido como um homem de Deus, e que você jejua e que tem que estar sempre pronto, né, fazer a obra de Deus. Aí mistura aquilo tudo e Deus não opera. Aonde nós podemos ver hoje, né, muitas campanhas e não há milagre. Porque os homens de Deus hoje sobem um monte, ele mostra que ele está jejuando para aquela toda a nação. É errado. Há erro. Se o irmão Pedro está enfermo e eu devo orar por ele, Deus toca no meu coração para mim orar por o irmão Pedro, eu não devo chegar, irmão Pedro, eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, eu vou ficar 3 dias de jejum sem comer e sem beber. E o irmão Pedro vai ficar sem poder jejuar porque ele está enfermo, ele vai ser grato por mim porque eu fiz um sacrifício por ele vai ser grato a mim. Quando a Bíblia diz que nós devemos dar esmola, dar com a direita para a esquerda não ver, para que não venha haver recompensa, porque nós seres humanos, nós nunca queremos ver nada ao outro. O erro da gente é, se você me dá um presente, eu vou me preocupar em te dar um depois. Ou até melhor do que o que você me deu. Isso. Então, isso. Então não pode. Aleluia. Então, há um erro sobre, e as pessoas vão nessa direção e terminam desanimando no operar de Deus. Porque Deus não passa a mão pela cabeça diante do erro. E Deus não opera. Aí vem campanha, sai campanha. Vem campanha e sai campanha. Renova a campanha e você nunca recebe, e você não sabe por quê. Porque o seu jejum, você está propagando todo aquele bairro, toda aquela cidade, e Deus não quer isso. Porque senão você vai receber o galardão. Mas quando você faz o culto, o próprio Deus ele recompensa aquilo que foi o culto. Por isso que ocorre muitos milagres na vida de pessoas é curadas, e ele, às vezes, ele sabe que foi Deus, mas ele não sabe quem foi o homem de Deus, a mulher de Deus, que intercedeu por ele ali. Então ele vai receber o galardão, aquela pessoa vai receber o galardão de Deus. Aquela pessoa não vai ser grata ao homem, vai ser grata a Deus. Quando a Bíblia fala que nós devemos ser intercessores, você pode ver que pessoa ele intercede por família que não é dela, e Deus dá o livramento. Por quê? Mas em nenhum momento aquela pessoa fala que está em jejum, que está em consagração por aquela família, e Deus operando. Né, irmão? Assim, o meu entender da Bíblia é esse. Porque uma vez eu estava jejuando, agora eu vou explicar o irmão no começo, que eu tenho um problema de leitura. Na verdade, como eu já falei, que não sei se o irmão já está aqui uma vez, eu não sabia ler. O negócio era para o colégio, eu estudei, mas eu era muito bagunceiro, ia para ver as pernas da professora, ia para ser para ir para a parte da menina, para fazer aquela gosta de menina até. Então o que acontece? Eu tive muita dificuldade para ler a Bíblia. Então, através do jejum e da consagração das súplicas, Deus ele foi abrindo o meu entendimento. Tem muito a aprender? Tem. Porque quem sabe ler, quem é doutorado ainda tem a aprender, imagina uma pessoa que não tem leitura.
Aí é que tem que se humilhar mesmo. Então, o que é que ocorre? Eu fiz uma campanha de 4 dias na igreja, em jejum total. Não bebia, não comia, nada. A única coisa que a gente fazia era escovar o dente, lavar o rosto, mexer a cabeça e ficar lá dentro da igreja mesmo, por esse período. E o pregador não foi na igreja para pregar nesse dia. O pastor e os outros obreiros, eu cheguei do trabalho, eu fui para a igreja já um pouco tarde. Eu cheguei, já ia dar 8 horas. Então, quando eu ia chegar, o pastor, então chegou o pregador. Aí vocês vão entender aonde é a diferença. Chegou o pregador, não, o que está mais capacitado hoje aqui para pregar é você, porque você ficou esse período de tempo em consagração. E aí eu disse, olha, eu vou em casa, eu fiquei, rapaz, eu não quero não, porque Deus não me tocou no meu coração, eu não vou. Não, vem aí, rapaz, mas eu sou pastor, você tem que obedecer. Eu aí, que eu não sei louvar hino, se as pessoas tiverem algum hino, estiverem louvando, eu acompanho. Sempre para o cara também, que eu não sei continuar. O quanto ele está falando, eu acompanho. Então eu disse, olha, eu vou pegar a harpa, que é essa daqui que eu ganhei, e estou com ela até hoje, e eu sei ela vai da harpa 191, cruz, essa aí, mesmo enganjando, mas eu. Então fui em casa pegar a Bíblia. Tem uma história que você eu aí fui em casa pegar a Bíblia. Nunca eu estou descendo o próprio Deus. Chegou aí, você não vai pegar hoje. E nem visão o Senhor me mostrou o bocado de jarro. Aquele monte de jarro. Aí você vê alguma diferença nesse jarro? E eu em mente, não. Aí veio um buquê de flor tão linda, que caiu sobre um jarro. Aí o Senhor disse, agora você vê a diferença? Agora o jarro está lindo. A beleza do jarro agora é as flores. Assim é o Espírito Santo. Eu derramo sobre quem eu quero. E a pregação hoje não está com você. E meu coração, meu irmão, eu falo hoje, eu falo qualquer dia, meu coração, eu não estava para se engrandecer. Eu só estava só apenas para pregar. Mas a Bíblia diz, seja todavia homem mentiroso, o Senhor verdadeiro. No que eu desci, fui pegar a Bíblia, eu voltei. Quando eu voltei, o pastor me viu, já fui fazer uma oração para passar para mim. Ele passou, eu disse, irmão, eu não vou pregar hoje, porque assim o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus me orientou que eu não viesse a pregar. Por quê? Porque eu ia me exaltar. E sobre a igreja, é uma recompensa, que as pessoas viram que eu estava jejuando e achou que eu estava mais preparado do que os outros. E o Espírito Santo, o próprio Deus, ele não permite isso, trazer sobre o homem a glória. Então as pessoas estão tirando o foco do próprio Deus e colocando um homem que é pecador, que vai errar a qualquer momento, e o próprio Deus ele não deixou. Então um erro do jejum é você jejuar e mostrar para as pessoas aonde você vai receber o galardão. Porque você está mostrando para as pessoas, você vai ficar só naquilo. Aí a parte do que você está buscando não vai receber. Assim eu peço, né, irmão? É o meu entender. Eu vou entrar aí no que você falou. Porque o seu jejum é espiritual. Foi para a sua alma. A sua alma está precisando disso. Você precisa de algo sobrenatural que é lei. Eu também fiz isso para mim, uma criança brasileira. É 12 que tem aqui. Amém. Pela misericórdia, você veio pregando aí aqui na igreja, como presbítero aqui, né? Pela misericórdia de Deus. É porque eu pedi assim, Deus, eu não sabia ler, pedi meu filho para ler a Bíblia, minha esposa testemunha do que eu estou falando. Aí ela lia, aí um dia ela cansada, ela não pôde ler, eu falei, meu Deus, hoje eu quero ouvir a sua palavra. Aí ela falou, eu estou cansada, eu queria ver, não estava dormindo, aí eu fiquei murmurando na sua casa, liguei a televisão, aí Deus falou assim, faça um propósito. Aí eu fiz um propósito. E desse propósito, eu estava na porta da minha casa sentado, ele me deu a primeira pregação, a chamada de Levi, segue. Aí eu falei, olha, eu vou seguir ele, eu vou com você. Eu vou com você. E no dia eu falei assim, quero pregar é Valdemar, e pela misericórdia de Deus, pela misericórdia dele, ele me usou poderosamente no evangelismo, de rua, na praça, nenhum te olhando. Entendeu como é? Então, assim, quando a gente vai de propósito para nós, Deus responde sim. O que estava acontecendo lá em Isaías 58, que os homens estavam mostrando para os outros que ele estava jejuando. Isso é um perigo. E aí, ó, em nível, é diferente, porque Deus que mandou jejum na barra. Aquele povo estava em pecado coletivo. Com um jejum coletivo.
a Deus, né? Para receber uma bênção espiritual, você se manter dentro do Evangelho por 1, 2 anos, 3 anos, a gente tem que jejuar. Agora, aí ele pode ficar também jejuando todos os dias, sem necessidade. Tem que ter um propósito. É um propósito, jejum é um propósito. Eu louvo muito a Deus por esse esclarecimento que Deus me deu, irmão, porque algo muito importante é termos essa visão, que o nosso jejum é para com Deus e para que Ele nos recompense segundo o seu propósito e em secreto, como está escrito no texto que lemos. Porque hoje, muitos querem transparecer um grau de intimidade com Deus e uma santificação superior ou diferenciada do outro. E isso muitos vão intitular ele como homem de Deus e como mulher de Deus. Eu, particularmente, posso dizer que os irmãos têm uma visão diferente da minha, mas eu acho completamente antibíblico uma pessoa estar no monte orando e estar gravando para divulgar nas redes sociais. Eu, particularmente, acho antibíblico a pessoa estar jejuando e estar dizendo que antes mesmo de iniciar o propósito, que vai estar jejuando por A, B, C, D e F. Eu acho antibíblico, eu não concordo. Porque se Deus lhe colocou no coração este desejo, faça o que Deus lhe colocou, mas em secreto. Porque quando a Bíblia nos mostra, varão, no texto que lemos, esse jejum em particular, esse jejum que Jesus ensina, aqui é um jejum individual, que ele está falando com seus discípulos. Ele não está falando um jejum coletivo. Então você vai ver no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, como no livro de Esté, quando Esté chama Mardoqueu e os exilados para aplicar um jejum, ali é um jejum coletivo pelos exilados que estavam no rei da Pérsia e da Medopérsia, onde o rei Assuero ele era rei. Quando você vê Moisés chamando o povo para se santificar para receber as tábuas da lei, ali é um jejum coletivo. Atos 13, quando os irmãos estavam reunidos, orando e jejuando para que o Espírito Santo falasse, levantou Paulo e Barnabé para a obra missionária, um jejum coletivo. Mas aqui o texto que lemos é o jejum particular. E esse jejum particular requer intimidade particular. Então, quando você abre a tua boca e expressa que você vai estar jejuando, como o irmão citou, você já vai receber o seu galardão pelo apreço daqueles que ouvem você dizer que vai estar jejuando e pelos também que vão acompanhar nas redes sociais, seja ela qual for a rede de transmissão nas redes sociais, que você vai estar jejuando por elas. Então, porque hoje, irmão, muitas pessoas têm colocado a fé em homens e não em Deus, por conta desses feitos, de pessoas abrir a boca em cima do altar e dizer que vai estar levantando campanha de oração pela vida de A, B, C, D e F, aonde Deus não ensina dessa forma. Aí a pessoa é ovacionada, mas Deus não é glorificado. O que vai acontecer? Pessoas vão chegar até você para mandar você orar, para mandar você fazer campanha de Deus, que é o que está operando. Eu vi uma entrevista que a mulher falou assim, ela está na igreja, a iluminação é muito grande, eu vou falar, que ela está trabalhando. Sabe o que ela está falando? Aí na igreja dele ela falou, o Deus de fulano. Eu falei, e não é o seu Deus também não, né? Minha mente eu vim, aí eu falei, essa hipocrisia eu não vou assistir, deixa de sair. Porque o meu Deus é Deus, né? O meu Deus é Deus. É o nosso Deus. Porque nós somos irmãos de Jesus, ele não Deus só. Deus não é exclusivo. Vai, Não, porque no meu entendimento, quando ele falou essa coisa assim, eu acho que ele está botando um outro tipo de Deus no lugar dele. No caso, ele fala o seu Deus, ou quer dizer que você quer Deus, é outro. Varão, vou dizer uma coisa a você que temos que ter cuidado muito nos nossos dias. Não vamos intitular homem de Deus por dons espirituais que Deus concedeu ao homem. Porque dons espirituais muitos hão de ter e muitos vão receber. Mas Jesus falou em Mateus 7, verso 14.
seguir, que naquele dia, aqueles que tiveram dons espirituais, que expulsaram demônios, que curaram enfermos, que falaram novas línguas, ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Teve dom de cura, ressuscitou mortos, pregou no nome de Cristo, mas não entrou no reino dos céus. Então, dons espirituais não intitula ninguém de homem de Deus. O que intitula você de homem de Deus é o fruto do Espírito, que vai dizer se você é cheio ou se você é vazio de Deus. O que é que a tua vida transparece no teu trabalho, no teu meio familiar, na sociedade? Quais são os frutos que você está transparecendo? É isso que vai dizer se você é homem de Deus. É o caráter de Cristo através da tua vida. Mas hoje há uma divergência neste título e visão de homem de Deus, porque no meio pentecostal principalmente, homem de Deus é quem fala línguas estranhas, quem sapateia, quem revela mistérios, que muitos revelam mistérios antibíblicos, quem está ali em cima ali pregando e fazendo uma zoada que ninguém entende. São esses que são intitulados homem de Deus. Mas aquele que senta no seu cantinho e que tem a sua intimidade com Deus, e que você vê Deus nele através dos seus atos, este é o homem de Deus, porque não profetiza, não fala línguas estranhas, não pula, não roda e não demonstra que está jejuando e que nem está orando por ninguém. Não é? Esse não é o homem de Deus. Então temos que desmistificar essa visão de homem de Deus, porque isso é antibíblico. Tem pessoas que falam direto no meu falam assim: fulano tem 20 anos na igreja e não dança no mistério, não fala em línguas. É o que ele está falando aí. Ele jejua, ele tem 20 anos, mas tem esse assim, mas aquele jejua a hora, colocou minha vida, nem problema comigo, agora eu estou aqui, né? Você não notou e falou assim: não, ele abriu uma oração, aí quando ele vê a vitória, ele está risado. Ele se alegra, porque ele sabe que ele contribuiu. Olha, o jejum é tão forte que os fariseus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Paulo, eu escrevi um versículo que eu estudei, 2 Coríntios, versículo 5, não podia nem açoitar os escravos, oprimir, ele batia, vai com ele, não pode levantar, o jejum é mais. Isso, Pedro. Boa colocação. O jejum é algo voluntário. Ninguém pode lhe obrigar a jejuar se Deus não colocou no teu coração o desejo de jejuar. Não entre em campanha de jejum se Deus não lhe chamou para entrar na campanha do jejum. Fulano está jejuando. Abriu campanha tal, vou entrar. Se Deus não lhe chamou, não entre. É por isso que eu aqui, porque jejum tem 3 frases: oração, louvor e a sua o jejum. Por que oração? Você tem que orar pelo período. Vamos te mostrar o tremendo sobre sua vida só no jejum. Só essa intimidade que você está ouvindo do alimento, você quer forte, você quer aqui Deus no céu, jejum. Você viu os apóstolos, até para consagrar, eles jejuaram, Atos 13, ele consagrar os presbíteros, para 14, para confirmar o ministério dele, teve a mesma consagração. Né? Quando o pastor falou assim: eu estou no testemunho que tinha 6 meses orando no colégio de Deus, porque ele estava consagrando e Deus fala no filho agora. Deus falou. Quando Deus fala, é irrevogável. Deus está me avisando: olha, Deus falou, é irrevogável. Não tem para onde eu quero, não quero ir logo. Quem pedirá o quero de Deus? Quem pode pedir o quero de Deus? Né? E é isso. Amém. Vamos ouvir nosso irmão Alex, com a oportunidade, aí apreciando o menorzinho. Aprendendo porque graças a paz. Amém. Porque como foi uma coisa que eu não sabia e se já esclareceu aí, e creio eu que Deus opera porque eu estava na inocência. Primeiro,
dificuldade, eu leio para mim mesmo, leio o Espírito, apenas de carro, até eu sozinho eu não leio mal. É que pediu aqui outro dia, mas eu estava ouvindo, eu tenho que ler isso para todo mundo, e aí o gaguejo vai saindo com o tempo, entendeu? E aí eu vejo jejuava também, como o irmão falou aqui, pedindo a Deus de sabedoria, sempre no jejum, a maioria do meu jejum foi sempre isso, entendimento das escrituras, para que eu pudesse ler e entender e vejo que cada dia a gente vai se aprimorando e lendo mais a Bíblia, Deus vai abrindo a mente, mas só que parece que o inimigo vai jogando cansaço em cima de você que vou pegar daqui a pouco eu pego, e aí eu jejuava, mas não lia Bíblia, orava, e eu vou até colocar no meu tema logo para uma dúvida. Eu até estava lendo aqui, quando eu estava lendo, o irmão falou, eu falei com você que o jejum eu tinha muita coisa para falar. É termo de como eu abri o meu jejum e como entregar. Se era tipo, eu tinha que estar prostrado para abrir o jejum e para entregar a mesma coisa, ou poderia, em espírito, como você falou, entregar o jejum ali em espírito, onde eu estivesse, entendeu? Se até aqui eu aguentei, eu faço jejum, faço meia-noite até 12. Então se eu aguento até 3, 4, eu vou, entendeu? Então quando eu estou também no momento que eu começo a ter meio fome, eu vou ficando ali, mas só faço quando eu estou em casa. E entregar o jejum, você vai estar aqui para o jejum, foi próximo disso. Se só segue esse, porque eu peguei o jejum e aí eu fiquei na dúvida, semana passada eu peguei o jejum e eu peguei, não me prostrei pela primeira vez que eu me prostrei, abri prostrado, de joelhos, orando, mas a oração dentro do jejum só era quando abria e entregava. Durante o jejum não orava e nem lia a Bíblia. Louvor, eu escuto mesmo o louvor que eu gosto. Calma aí, é sério. E uma coisa que eu estava lendo aqui sobre Paulo, na conversão de Paulo, que foi logo após que ele ficou 3 dias sem se alimentar. E qual foi o propósito? Porque eu li agora, eu li Atos 9, fui logo do começo até o 9 mesmo. Qual foi o propósito de Paulo sobre os 3 dias que ele ficou no jejum? Quer responder a qual? Ou você quer responder a Rapaz, eu vou naquela que ele parou quando começar o jejum. O correto mesmo para começar o jejum é te orar e apresentar o jejum diante de Deus. A gente se ia prostrar dentro da cama, né? E chegar para Deus e dizer: Deus, estou começando agora o jejum. Aí bateu a hora que eu disse: Senhor, receba o jejum de joelho. E se for possível, no lugar até secreto, né? Em vez de você falar, e se tiver alguém na hora, você pode usar seu lábio. Eu tive uma campanha, era só 3 pães e eu entregava a campanha para entregar a campanha, igual o jejum, mas não jejum, eu entregar a campanha. E aí cheguei no caminhão de joelho, mas eu estava de uma caminhão barreira, entregava devagar. No garoto eu entreguei de pé. O Senhor receba jejum, que até que o professor Célio, porque como você falou, o trabalho é pesado. Então se a gente forçar, a gente pode fazer uma loucura de passar mal, parar no hospital, não vai ver, pode ter alimento. Aí vem o que? Até que segurança vem cá, irmão. Você recebe dia, recebe sexta, está falando o quê? Porque eu estava indo embora, recebeu não. O sacrifício que era de touro. Um escândalo. Aí você pode visar onde? Salmo 35, 13. Pode ler se quiser. Salmo 35, 13. A gente entendeu o que Davi fez. O que Davi fez no seu jejum. Tem que aprender a folhear a Bíblia, mas é com o tempo. Vai com o tempo assim. Aí, João. Secreto. Ele vai ler aqui, pode ler tudo.
contudo, estavam doentes, usem vestes de lamento, humilhem-me com jejum e recolhi em oração. Não entendi. Contudo, quando estiver É o que A tradução dele mas contanto a mim, quando estava enfermo, a minha veste era panos de saco, humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltada para o meu ser. É diferente dele. Ele, quando fazia a oração, ele se humilhava, Davi tirava a veste real, pegava o pano de saco, como ele falou com ninguém da vez, lançou sobre sua cabeça e ali se humilhava em oração para que venha, receber o que ele estava vendo. Alguém se aprendeu de Davi, não está falando da carne. Foi espiritual. Nada a ver com o que eu Não é errado, não. Essa aprendizagem é espiritual. Quando está doente, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhei em oração. Ele se recolheu, né, senhor? Ele se recolheu um lugar, se humilhou, pegou as vestes de saco, se recolheu. Não é isso, ele se recolheu. Eu diria que Davi, ele estava doente, mas espiritual aí. Ele não foi bispado, é espiritual. Dentro dele, a alma dele estava sofrendo um pecado. Ele quer se aproximar para quem? E qual é um meio de se aproximar para Deus? E se humilhando, jejuando em oração. Mas ele tem que fazer. Aqui, você tem que ler o texto com texto. Vou ler aqui, você vai entender. Ó. Verso 13. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, quando Davi fala aqui, quanto a mim, aqui ele está se referindo a ele. Mas quando ele entra aqui, quando estavam enfermos, ele está falando dos seus inimigos. Davi aqui está orando pelos inimigos dele. Davi aqui já não está orando por ele. Lê aqui esse verso aqui, a parte B. Quando estavam, plural, enfermos, os inimigos dele. Se você ler o início, o verso 1 a seguir, você vai ver Davi orando, pedindo a Deus socorro pelos seus perseguidores. E no verso 13 aqui ele está orando pelos que estavam perseguindo ele. Aí ele se lançou no pó da cinza, com se recolhe e vai afligir a sua alma com jejum. Mas a oração aqui é pelos inimigos dele. Deus ensinou, velho. Se você só orar, se você só amar o que vos ama, isso faz os publicanos. Mas quando você ora pelo aquele que eles perseguem, você reflete Deus. Aí que eu digo a você, com propósito, do jeito que ele fez, o jejum, a humilhação. Ele se separou, ele se resguardou. Agora o propósito de Davi está mostrando para mim e para você que ele não pode se recolher sem nenhum propósito. Eu vou jejuar porque você está passando fome no dia, eu não quero comer hoje, fazendo uma dieta. Aí você está jejuando. O título de Davi pede assim: Davi pede o castigo dos ímpios, descrição da miséria destas e suplica para que Deus os julgue. Está vendo? Para a Bíblia Davi pede a Deus. A minha Bíblia tem nome diferente de várias. Tem Bíblia aqui. Aí é invertido, aí é Novo Testamento nos dias atuais, isso daí. Está explicando a você. Essa daí é uma Bíblia dos dias de hoje. Algumas coisas que alguém passa nos versículos da Bíblia aqui, na hora do culto, eu vou habilitar. Você tem que comprar uma Bíblia, uma Bíblia com tradução melhor para você e que é mais comprada pelo meio evangélico, é a João
corrigida fiel. João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Essa é uma tradução melhor. Aquele é o estudo mesmo. Almeida é mesmo. Corrigida. A Bíblia, o estudo que você mandou para mim mesmo, eu estava outro dia lá em casa, meditando, de discernimento, só que eu estava lendo um estudo que ia para aqui não tinha. É a mesma coisa, porém a linguagem da sua é diferente. Aí pra gente tem a dificuldade mesmo. Eu ficava assim, assim, nossa, será que eu estou lendo errado? A Bíblia maiorzinha que eu tenho lá tem uma linguagem. Ela vem assim, mas a linguagem dela vem um pouquinho de. Até o Salmo 91 ia bem. Essa matéria aqui, eu chamo 3 pontos que Davi fez para nos ensinar a jejuar: se recolher, se humilhar e orar. E jejuar tem que ter esses 3 elementos, porque se não tiver isso aí, É por isso que os estudos, eu falo, tocando na tecla de novo, que os estudos estão sendo proveitoso. Tem coisa que eu estou aprendendo no estudo aqui, não é coisa não. Tem coisa que eu estou aprendendo mais aqui, porque também você está tendo uma oportunidade de tirar dúvida. É verdade. Então, nada melhor do que você tirar sua dúvida. Eu já aprendi hoje eu sei que teve uma carta na campanha, né? E levante hoje, uma mulher hoje se levantou contra mim, foi do nada. Então, se eu não tivesse aprendido aqui há 15 dias atrás, lembra que eu falei que eu tive culto de Fernando porque eu tinha que estar em vigilância sobre mim. Então, eu estava em cima do caminhão, eu fiquei em cima do caminhão, o motorista estava em cima do caminhão. Aí estava no depósito, eu estava puxando um gritão, estava de cara para dentro do caminhão, o caminhão ferrado, passou três mulheres e uma gordinha, um shortinho curto, de bocado. Eu estou falando de bocado porque depois que aconteceu. E os meus colegas estavam embaixo, ela passou no meio do menino. Mas a última que vinha com o celular, vinha com o cara que falou assim: o homem falou do seu cabelo, que eu tinha falado do cabelo dela. Essa mulher, meu irmão, rapaz, misericórdia. Eu falei, eu estava lá dentro aí, o motorista olhou para mim assim, o motorista foi sair, ele falou assim: eu não entendi nada, mas eu já tinha entendido o que era. Eu falei assim, eu senhora, ela aí começou a falar cada palavrão embaixo, escalando meu cabelo, assim. Todo mundo assim, olhando assim, aí o motorista olhou assim, na sua cabeça, pô, você tem certeza que foi eu? Aí quando ela foi, lá dentro ela falou, não, lá dentro do depósito. Aí quando ela saiu, eu falei, aí ela aí saiu, foi. Aí eu segurei, disse, não, se ela não está querendo. Porque eu ia pedir perdão a ela, como tinha dito uma vez, mas eu ia pedir perdão a ela. Ela falou assim, pede, está avisando, pega o seu negócio aí, pianinho. Só puxei ela foi. Aí ela saiu, aí eu disse, cansei. Também fiquei tranquilo, mas eu pensei o dia todo, cheguei em casa, botei o louvor, aí eu pego o olho, eu escutando louvor e falando com Deus, se está acontecendo, o Senhor está recebendo, vai acontecer o milagre, entendeu? E aí expandi até a hora que eu vim pra cá. O sentimento mal foi que você não cometeu o pecado. Deus viu, mas eu não disse nada. Romanos 8, versículo 1, eu ia falando, eu cheguei aqui, né? Você acabou no trabalho, conversando aqui, mas dei procedimento para ti. Amém. Pronto, já Valdemar já esclareceu aí acerca do primeiro ponto que você perguntou. Eu vou falar agora acerca da pergunta que você fez, o porquê que Paulo ele jejuou após encontrar com Cristo. Vou ler aqui para você Atos capítulo 9. Quem quiser abrir a Bíblia aí também para acompanhar Atos 9, do verso de número 6 e vai até o 8. Atos 9, verso 6 a 8. Está escrito: e ele, Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Verso 8 e último. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziam a Damasco. Vou ler o verso 9 aqui também, que é o verso que ele teve dúvida. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Atos 9, verso 6 a 8. Atos 9, verso 6 a 8. Quando a gente precisa saber que Paulo, antes de ter encontro com Jesus, ele era fariseu. Os fariseus, eles jejuavam 2 dias na semana como regra do judaísmo. As segunda-feira e as quinta-feira. Esses 2 dias, todos os fariseus, eles jejuavam. Paulo era fariseu. Quando ele tem um encontro com Jesus, e ele vê que o Deus que ele estava perseguindo era o Deus Criador, o Filho de Deus, o Cristo, e no Antigo Testamento era o Machia, o Messias. Quando ele entende que era Jesus, ele percebeu que para ele se aproximar dessa divindade que teve encontro com ele, era necessário uma santificação. Então ele, sendo fariseu, ele entendendo que para ele se comunicar com essa divindade que é Cristo, que se encontra com ele no caminho de Damasco, ele tinha que ser santificado, como Isaías no capítulo 6, ele vai agora se sacrificar, na verdade, com um jejum, que é um sacrifício, ele agora se santifica. E você vê que Jesus falou, vai até Damasco, entra na cidade, e lá lhe será dito o que haverei de fazer. Quando ele chega na cidade, ele entendendo que necessário seria ele se santificar, pois ele tinha cometido muitos pecados, e o jejum para os fariseus simbolizava arrependimento para que Deus viesse se comunicar com eles. Então Paulo entendeu, chegou na cidade e jejua 3 dias e 3 noites. A Bíblia diz que logo após o jejum ele é batizado. Mas a Bíblia não fala se é batizado no Espírito Santo ou nas águas, mas eu creio que é nas águas. Paulo ele foi batizado ali naquele ambiente. A Bíblia não fala se foi com o Espírito Santo ou se foi nas águas, mas eu creio, a visão minha, posso dizer que você tem a outra visão, que foi o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia não diz, viu? Mas ele foi batizado. Então foi essa visão, né? Ele era fariseu e entendia que era necessária uma santificação, porque ele teve encontro com Deus. E ele conhecia todo o livro da Torá, os profetas, os salmos, e ele entendia pela revelação do profeta Isaías que para se comunicar com Deus o homem tinha que ser purificado. E ele teve esse entendimento, ele se purifica 3 dias e 3 noites para que Deus viesse falar com ele, porque Deus falou que iria falar com ele quando ele chegasse no lugar que Deus enviou ele para estar. O que está me chamando a atenção aqui, na minha vida aqui, é que ele estava cego. Por isso que ele estava jejuando esses 3 dias? Não, ele estava cego porque ele teve encontro com Deus, que era o próprio Jesus, e o resplendor da luz cegou ele. Então, Deus cegou ele para que ele notasse que ele não era autossuficiente, que ele precisava de Deus. Ele era. Eu creio que ele recebeu bastante de Espírito Santo, ele recebeu o Senhor, porque ele tinha circuncisão, ele era judeu, ele tinha circuncisão, ele passou, ele se declarou ser fariseu, e eles pegaram também uma parte da Bíblia que ele foi circuncidado por todos os judeus. Então eu creio que o batismo ali foi do Espírito Santo, entendeu? Ele Paulo recebeu o batismo do Espírito Santo, porque ele escreveu coisa incrível, e ele explica sobre o evangelismo como nenhum outro apóstolo ensinou. Ele é o 13º apóstolo, é isso? Ele é o 13º apóstolo. 14º, na verdade. O caminho de Judas, que se apostatou, entrou Matias no 13º e o 14º. 14 apóstolos ao total. Houve. No final do ano profético era o E esse Ananias também era profeta? Ananias era um discípulo. Era um discípulo dos apóstolos. Os apóstolos, discípulos de
discipulado receber pelos a apóstolos. doutrina de Cristo. É por isso que Atos 2, 42, ele crescia na doutrina dos apóstolos, essa doutrina que deu ele para Cristo. Tem uma pergunta agora. Para obter a salvação, é necessário ser batizado do Espírito Santo? Eu já ouvi isso aqui. Já Só se eu ouviu? entendi Eu errado. também entendi. Olha, Eu pensava que era só nas águas. Pedro, vou dizer algo a você. Quando você. Vamos ler aqui, porque Tá na minha mente. falar de Bíblia Tá na sem minha base mente. bíblica é muito bom falar, não, né? Vamos ver aqui. Então, meu entendimento Vamos também lá. falaram que a mim que eu tinha que ser batizado em Espírito. Vamos ver agora. Mas, Atos capítulo 2, verso 8. Vamos ler para a gente entender isso aqui. Vamos lá. Atos 2, 8. 1,8 quer dizer, perdão. Atos 1, o verso 8. Mas antes, coloca a mão na página de Atos 1,8 e vamos para o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, verso 49. Lucas 24, 49. Depois a gente pula para Atos 1,8. Vamos lá. Lucas 24, 49. Encontramos aí? 24, Isso. Eu não vou muito adentrar nesse assunto, Pedro, vai demorar isso aí. porque é um assunto que é Tá doido pra grande. No começo do outro dia, Uma outra oportunidade. Mas vamos só dar uma pincelada para você ter uma noção. Para a gente Vamos ver. Lucas 24, 49. Vou ler aqui agora, presta bastante atenção. Aqui a palavra de Jesus após estar ressurreto. Ele estando ressurreto, ele disse essas palavras que são as últimas instruções dele para os seus apóstolos. Disse Jesus: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Preste bem atenção. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de Poder. Jesus falou que eles iam ter o que? Revestido de Poder. Oxi, mas Jesus falou que eles iam ser batizados para ser salvos? Hoje Jesus falou revestido de poder. Pronto, vamos ver lá Atos 1,8. Atos 1,8. Disse Jesus também antes de ser ascendido aos céus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. A virtude aqui é para quê? Jesus falou que eles iam receber para quê? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. o batismo não é para salvação, é para